Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Tel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nesse local. Aqui é soja, gente. Plantação de soja. E nós vamos relatar o que aconteceu aqui. Uma mãe desesperada, como eu sempre falo. É muitas mães. Meu Deus. É tanto sofrimento das mães. É tão triste isso, né? Que a mãe sempre sofre pelo filho. E ela disse para mim que o que aconteceu aqui já tem 35 anos que isso aqui aconteceu. E nesse local aqui era outras plantações. Hoje plantam soja, tá? Mas eram plantado feijão, né? Era plantado milho, essas coisas. Milho ainda planta, né? Mas plantava mais era feijão. Então hoje a plantação é de soja. E quando aconteceu, estava plantado feijão, que aconteceu aqui. Ela disse que a filha dela é uma menina cheia de sonhos, né? Eles moravam numa cidade pertinho aqui, tá? Tem uma cidade aqui perto. Hoje é um pouco maior, gente, mas era uma cidadezinha bem pequenininha. Todo mundo conhecia todo mundo. E a filha dela nasceu e foi criada aqui. Então conhecia todo mundo da cidade. E ela tinha um sonho de participar de corrida, né? Então ela fazia corrida pela cidade, né? Ela treinava para correr. E ela tinha esse sonho, né? De um dia participar assim, de alguma coisa, de ser alguém na vida. Então, ela era uma menina boa. Ela falou assim que antes de fazer tudo, antes de sair de casa, ela lavava a vasilha, fazia todo o serviço ali, né? Para sair de casa. Então, tinha costume de sair de casa e ficar ali, né? Nas vizinhanças. Por quê? Naquele tempo, os vizinhos era tudo conhecido um perto do outro, né? Então, ia na casa de um, na casa do outro, brincava de bets na rua, né? Eu já brinquei muito também de bets, assim, na rua, né? Eu gostava muito de brincar de bets, até hoje, né? Eu adoro brincar de bets. Se tiver lugar para me brincar, eu brinco, porque é muito legal brincar de bets, né? E ela era conhecida ali de todo mundo. E ela queria também aprender corte e costura, falou para a mãe dela assim que queria aprender a costurar. Aí a mãe dela colocou ela, que tinha uma mulher que estava dando aula, e a mulher era já um pouquinho retirada da cidade, né? Essa mulher costurava e resolveu dar aula, assim, 2 vezes por semana, para ganhar mais um dinheirinho, para quem quisesse aprender. E arrumou bastante aluno, né? Aí elas vinham todas ali para estudar, e ela voltava para a cidade, sempre com as amigas, vinha, voltava, porque era todo mundo junto, e era perto também da cidade. E adorava, né? Porque assim, ela gostava muito de caminhar, porque ela também fazia corrida. Ela, nas ruas da cidade, ela corria para ela treinar. E ela tinha mais 2 filhos, né? E ela era mais velha, com 16 anos, né? Menina. Essa menina, ainda mais naquele tempo. Hoje, quando fala 16 anos, não é uma adulta, mas naquele tempo, 16 anos, ainda era criança. Eu me considerava criança com 16 anos, gente. Ainda mais que a gente foi criado na roça, né, e tudo, então a gente cresce ali sabendo de tudo, né, fazendo todo quanto é tipo de trabalho ali, não importa se o trabalho é pesado ou não, e então a gente crescia assim com vontade de brincar ainda, né, eu cansei com 15 anos pegar as bonecas de milho para brincar, então para mim é criança. E essa menina, todo mundo conhecia ali na cidade, e ela um dia saiu lá para correr, né, à tardezinha, escurecia, ela chegava em casa toda suada, e ela saiu para correr e não retornou. Não retornou em casa. E ela achou estranho, porque ela ficou demorando, demorando, e ela não demorava. Ela vinha para casa, às vezes ia ali na vizinha, voltava, mas estava sempre por ali. Então, ou ela saía para correr, mas antes de escurecer ela chegava em casa. E escureceu, ela não chegou. Começou a ficar tarde, não chegou. Aí ela chamou, né, o marido dela e falou que ela não tinha chegado ainda, se tinha que ver onde que ela estava. Aí ele saiu na rua, né? Porque sempre ela corria na rua, saiu procurando, procurou em todas as casas.
desceu a rua, subiu a rua, desceu a rua, subiu a rua e nada de encontrar ela. Aí ele começou a ficar preocupado, falou, estranho, né? Aí começou a perguntar para todo mundo, ela passou correndo aqui, ela passou correndo ali, outra, eu vi ela passou correndo aqui. Só isso, mas não viram mais a menina. Aí bateu o desespero nela, e ela correu, né, no delegado da cidade lá, e cidade pequena, ela já conhecia o delegado, todo mundo conhecia o delegado, né, falou para ele falou assim, realmente é estranho, né, porque assim, se ela saiu, você é acostumada a sair para correr, ela só sai de noite quando era ali nos vizinhos, mas escureceu, ela estava em casa, e como ela corria na cidade, porque todo mundo conhecia ali, todo mundo, cidade bem pequenininha, e aí começou a achar estranho, né, porque ela não apareceu, aí ela começou a entrar em pânico, a mãe, em pânico, e corre, tem que saber onde que ela está, procurar em tudo quanto é lugar, não conseguiram encontrar. E aí quando foi de manhã cedo, um trabalhador passando por aqui, como o feijão ele é baixo, assim, quase que nesse soja, porque o soja ele cresce e fica altão assim, né? Aí o feijão fica mais baixo. Ele viu, tipo assim, uma pessoa deitada no meio do feijão, e ele pegou e parou, disse que olhou e falou assim, tá dormindo no meio ali, né? Porque quando acha algum bêbado dormindo, é lá perto da cidade, aqui não. Aí disse que entrou mais para dentro, que ele olhou, era o corpo de uma menina lá. E ele, quando ele viu a situação, ele já saiu desesperado, voltou para casa gritando a esposa que tinha visto isso, aí já veio a esposa olhar também, e já gritou para os vizinhos, e pegaram o carro, foi atrás das autoridades, e aí quando chegou lá, que falou para o delegado estava procurando a menina, já imaginou, já correu, passou na casa dela, e eles vieram para cá, chegaram aqui e viram que era a filha dela. E o delegado, uma pessoa muito boa, muito conhecido, fez de tudo para descobrir o que aconteceu com ela. Naquele tempo não tinha câmera, né, gente? Se tivesse câmera na cidade, hoje tem câmera, a gente passou na cidade ali, tem câmera na hora que você entra na cidade, tem câmera também quando você sai. Você entra em qualquer estrada, tem uma câmera. Porque aí se você entrou naquela estrada, já registra, né? E naquele tempo não tinha câmera, né? Porque isso tem 35 anos. Então, tem muito tempo. E aí encontraram ela aqui. E aí foram nessas investigações para descobrir, né? Foram a fundo mesmo. Buscaram todos os indícios, não conseguiram descobrir. Né? Ela demorou 10 anos aqui na cidade e depois ela se mudou daqui, né? Porque ela falou assim para mim que não conseguia mais ficar aqui. Porque morou 10 anos, gente, nunca descobriu, 35 anos, né? E ela falou assim que nem assim uma suspeita de alguém, que nem ela tem suspeita. Diz ela que olhava para todo mundo primeiro, tinha suspeito todo mundo para ela era suspeito. Pois ela começou a entender que não é assim. São pessoas que estavam lá chorando por ela, as amigas, e sem entender o que aconteceu com a menina dela. Ela falou que nunca que ela esperava isso na vida dela, nunca. E ela disse assim, Rose, eu quero você nesse caso. Eu quero que você vá até o local, tá? E descobre para mim o que aconteceu. Eu falei para ela assim, eu expliquei para ela assim, porque ela está acostumada a assistir. Falei, você vê que eu falo, que eu vou lá para ajudar o espírito. E o espírito fala, porque é de lá para cá, né? Não é daqui para lá. Se ele quiser falar. E outra, talvez o espírito dela não esteja lá. Então como que? Eu falei para ela, e se não tiver, você tem que ficar feliz. Mesmo que não descobriu, porque ela está em paz. Então, isso que você tem que pensar. Amor. Que? Será que é os bichinhos voando aqui nesse negócio? Tá andando aqui, ó. Atrás de mim. Mas eu acho que não é andando. Eu acho que não tem aqueles bichinhos que voam e bate, fica batendo no outro, assim, nas plantações? Inseto, né? É, inseto, fica batendo um no outro. Pensei, aqui tá tudo limpo, ó, não tem pra ver nada. Luz aqui.
Tá tudo limpo, né? Não dá pra ver nada. Achei que você escutou rastejando. Não. Aí eu já tinha corrido com medo de cobra. E ela falou, aí ela entendeu. E ela falou assim, eu quero que você faça uma investigação em tudo isso, né? E finaliza esse caso para mim. E aí eu falei para ela, eu vou, se o seu espírito da sua filha estiver lá, com certeza eu vou ajudar. São 35 anos e se não tiver, você tem que estar feliz por não estar. Que isso é que é importante. E ela disse, é verdade. Se não tiver, aí sim eu vou ficar muito mais feliz, porque daí ela não está lá sofrendo, não é mesmo? E ela falou assim que ela também tentou investigar. Até ela foi atrás de uma coisa, de outra, não chegou a nada. E ela falou assim, olha que o delegado, amigo de todo mundo lá, ele fez de tudo, ele chamou até policial de fora para ajudar a investigar e tudo, mas não indício, nada. O que tinha nela, né, que ela foi, vocês sabem, né, a situação que ela estava ali sem vida, ela foi, né, ele usou, se preveniu para que isso não viesse a descobrir, não sei se ele estava de luva, não tinha nenhuma impressão, não conseguia descobrir nada. Sabe quando eles iam, chegava no final, nada, tentava de novo, nada. Tudo que levava a resolver, chegava no final, não conseguia nada. Então ela falou assim, fui embora de lá, né, tenho ainda contato das pessoas lá e nunca ninguém mais, não mexeram mais no caso também, porque não consegue descobrir. E eu fiquei muito intrigada com isso, quem teria coragem de fazer isso com a minha filha, né, de fazer uma barbaridade que foi feita com ela e ainda provocar o desencarne dela. E hoje nós estamos aqui, né. Ela espera uma coisa, mas a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, o nosso trabalho, tá? O que é o trabalho que a gente faz. Como eu disse para ela, da maneira que eu faço. E a gente tá aqui com o intuito de ajudar, não é mesmo? E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2, né? Amor. O K2 parou. Tá vendo? 2 pontos lá. Não tô entendendo aí direito o que tá acontecendo, não. Muito estranho, ó. Deixa eu apagar a luz. Olha lá. Tá vendo os 2 pontos? É. O que será que significa? Deixa eu andar pra ver se ele vai no vermelho. Não vai no vermelho, amor. Ele só tá acendendo parado os 2 pontos. Que é os 2 verdes, né? É. O que será? Menino, que estranho. Olha, gente, nossa. Você abaixou, ele piscou. Piscou? Ó. Agora tá os 3 parados também. Não é parado? Tá parado, né? Olha lá, gente, olha. Os 2 verdes e o vermelho parado. Quando você mexeu, ele piscou. Agora não tá piscando mais, não. Tá parado, ó. Viu? Não sei o que significa, né? Mas tem presença, porque senão não fazia isso aqui, né? Não fazia isso aqui. Vamos pegar o Spirit Box e iniciar? Vamos pegar os aparelhos e começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda?
Sim. Sim. E é voz de mulher. Esperava que... você pode dizer seu nome? Por favor, meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós, por favor? Para que a gente possa se comunicar? Amanda. É ela. Ela. Amanda Cristina, é seu nome? É. Ela mesma. Que você foi encontrada sem vida nesse local, Amanda. Sim. Sim. Eu sabia o nome dela, gente, mas eu tinha que perguntar e não podia falar porque eu queria saber se o espírito ia falar o nome, né? Era Amanda Cristina o nome dela. Amanda, sua mãe, Amanda, pediu para mim vir aqui. E a minha esperança é que o seu espírito não tivesse aqui. Foi o que eu falei para ela. Sua mãe, você sabe o tanto que a sua mãe te ama, né? Sei. Amanda, o que aconteceu com você, Amanda? Você saiu para correr, para treinar, né? Como você tinha costume ali, conhecia todo mundo na cidade. E você desapareceu, Amanda. E depois foi encontrada neste local aqui sem vida. Você consegue lembrar o que aconteceu com você? Quem fez isso com você? Pode falar, Amanda. Você é um espírito, você pode falar. Falou o nome dele. Só que nós vamos ter que cortar. O importante aqui, gente, é a mãe dela saber o nome, tá? A gente tem que cortar para não dar problema para nós. Infelizmente. Já deu problemas aí para nós e para não dar problema, agora a gente vai tirar. Ele não falou o nome e eu nem sei quem é, né? Para nós a gente não sabe também quem é. Mas a mãe dela vai ser importante para a mãe dela. Ô Amanda, por que ele fez isso com você? Viu? Ah, ele enganou você. E enganou como? Tava com ele. Tava com ele. Você tava com ele. Ninguém viu você com outra pessoa. Ou você quer dizer que tava com ele, você tava tendo um caso com ele? É. Ô, menina. Eu não sei, você falou o nome aí, a gente não sabe quem é, né? Sua mãe. Não sei se sua mãe vai saber. Mas se você tinha um caso com ele, sua mãe não sabia? Não.
Por que sua mãe não sabia? Por que você não contou para sua mãe? Eu entendi velho. Você falou velho? Isso. Peraí, ele era velho. Você não contou pra sua mãe porque ele era um velho? É isso que você quer dizer? Sim. Sim. Por que você estava tendo um caso com um velho? Ninguém sabia disso, nunca ninguém descobriu, não estou entendendo. Alguém, só que ninguém viu, ninguém sabia? Não. Você encontrava com ele escondido? Sim. Ah, entendi. Então ninguém sabia, você encontrava com ele escondido. E agora entender por que ele fez isso com você. Se você já estava tendo um caso com ele. Ele queria. Parece que ela falou coisa, outra coisa, será? Você conseguiu entender? Não entendi. Ele queria outra coisa? Não estou entendendo. Não, você tinha um caso com ele, ele queria outra coisa. Então, peraí. Você tinha um caso com ele e você só tinha, assim, um relacionamento de abraços, beijos, é isso? Ah, sim. Aí ele queria ter aqui, como que eu falo? Ter uma relação mais quente com você e você não queria? Não. Então, peraí. Você amava ele? Vamos entender o negócio aqui, gente. Você amava ele? Não. Esse velho que você está falando aí, falou o nome dele, eu não vou falar velho do jeito que ela falou, gente, porque eu não vou falar o nome. Ele era rico? Era. Ele chegou a dar algum dinheiro para você, que vocês estavam ali, né? Acho que vocês estavam se conhecendo, que era o que você estava pensando, né? Ele chegou a dar algum dinheiro para você? Sim. Ele dava dinheiro para ela. Se ele dava dinheiro para ela não amava ele, então você estava com ele. Aí ele queria ter relações com você, né? Acho que todo mundo aqui vai entender, porque eu não preciso ficar. E você não quis. Você estava ali com ele, pegando um dinheirinho, mas você não quis o que ele queria. Entendi. Ela não queria, entendeu? Outras coisas com ele. Você, pelo laudo aí, né?
Sua mãe disse para mim que você era uma menina pura. Então, quando você falou que estava tendo, eu pensei, será que ela se enganou? Não, ela estava certa. Ela realmente era uma menina pura. E ela não queria, né? Mas aí ele pegou você na marra. Mas infelizmente ele surfou. E ela, porque ele queria, era isso que ele queria com ela, era um homem rico, né? Um homem, eu acho que até casado, né? Viu? Então, ele só queria mesmo se aproveitar dela. Então, iludiu ela com dinheiro, uma menina, né? Nova, mas ele veio fazer isso com ela. Uma pessoa muito ruim, para chegar a um ponto desse, né? Como já estava escondido, né? Se ele ficasse ali, eu acho que nem ela ia falar, porque ela tinha já pegado dinheiro dele, mas ele, para se prevenir, e olha que ele era um homem bem, porque eles não conseguiram descobrir quem é. Não sei se pelo nome a mãe dela vai saber. Se ele já era um velho, quantos anos ele tinha? Você lembra quantos anos ele tinha? Você consegue lembrar? Só para a gente saber, né? Qual a idade que ele está hoje. Dois. 72, ela falou. Nossa. Então, para ela que tinha 16 anos, realmente, gente, já estava velho para ela, né? E casado ainda. Eu acho que, não sei, não vou fazer mais perguntas assim para ela. Eu tô confuso com esse negócio, porque ela não estava realmente tendo um caso, né? Ele estava querendo mais coisa com ela não queria e ele resolveu fazer isso com ela. Eu sinto muito, Amanda. Muito, muito, muito. Essa ilusão, que as meninas se previnam. Até hoje, com essas ilusões, com essas coisas aí, onde homem casado. E as mães que sofrem, né? É as mães que sofrem. Eu sinto muito, muito mesmo. Mas hoje estou aqui para te ajudar. Quero saber se você se arrepende, Amanda, de tudo isso que aconteceu com você, de você ter caído na lábia desse homem. Você se arrepende? Sim. Sim. E pedir perdão, Amanda. Você quer pedir perdão? Amém. Para Deus. Mãe. Ela vai entender. Ela o ama demais. E também perdoar, né? Esse homem a gente nem sabe se está vivo ainda, né? Então, perdoa ele para que você possa seguir seu caminho em paz, tá bom? Sim. Isso, minha irmã. E nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? Você aceita? Posso deixar? Sim. Sim. Você consegue ver o anjo, a mentora? O anjo de luz, a nossa mentora, que está aqui para encaminhar você. Eu. Isso. E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo, nós não salvamos ninguém. Eu deixo sempre claro aqui no meu canal.
Nós não temos o poder de salvar ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. E o anjo mentora vai te encaminhar e nós vamos pegar a água e a vela para você. Você segue em paz, Amanda. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Amanda, né? Infelizmente ela estava aqui. E uma história bastante complicada. E até agora eu e o Theo aqui, antes de fazer o encaminhamento, estava encaixando aqui para tentar entender o que aconteceu. Mas é bem complicado. Mas o importante é a gente ajudar o espírito, né? Nós estamos aqui para ajudar. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo? E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Amanda, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se a Amanda conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecido ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.